Gente, vamos lá. Me chamo Alice, tá? Tenho 26 anos e sou paciente renal crônica. Já faz 2 anos que eu faço hemodiálise, 2 anos e 2 meses. E hoje, a última quinta-feira do mês de agosto, é comemorado o dia da diálise, tá? Uma lei foi sancionada para a gente conscientizar as pessoas sobre a hemodiálise, a importância da hemodiálise. E aqui estou eu, viva, linda e maravilhosa, porque, primeiramente, Deus sustenta, mas porque eu continuo fazendo hemodiálise, tenho acesso ao tratamento. E eu quero contar pra vocês como foi que eu cheguei até aqui, tá? Fica aí, não sai daí. Então vamos lá pra história, né? Então, com 15 anos, eu já sentia alguns enjoos, já sentia dor de cabeça, já sentia algumas coisas, que até o povo lá do casa dizia, nossa, com Alice tem frescura, enjoada, direto e tal. E aí eu tive também muita infecção urinária, detalhe, tomei muito chá de hibisco, não sei se isso tem a ver, mas tem que ter cuidado com todo chá, porque tudo demais também ofende. O rim, ele é muito delicado, o nosso órgão. Então, eu tomei muito chá de hibisco forte, e eu percebi que eu tava tendo muita infecção urinária. E a médica do postinho disse que era apenas uma infecçãozinha ou algum remédio que eu tinha tomado que tava dando aquele resultado com uma cruzinha na proteína do exame de urina. E aí, com meus 18 anos, eu fiquei muito inchada e eu achei que eu tava só engordando. Passei mal na faculdade, fui para um atendimento de urgência na UPA. E lá eu fiz um exame de urina e de sangue e deu que eu tinha síndrome nefrótica. O que é isso? É quando você tá perdendo proteína do seu sangue na urina. O rim, ele é para filtrar o que é bom, proteína, ferro, fósforo, e voltar pro sangue. E o que é ruim sai na urina. No meu caso, tava saindo o que era bom também, no caso, minhas proteínas. Por isso que eu vivia fraca e vomitando. E saiu na minha urina. E já tinha alguma coisinha errada aí no meu rim, tá? Daí a médica mandou, olha, amanhã vá procurar um nefrologista urgente. E eu, tipo assim, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Eu disse, certo, vou lá, né, procurar. Fui eu no Google procurar e encontrei uma clínica Facene aqui, que é de estudantes, que era mais barata na época pra mim ter um acesso a um especialista, porque o particular era mais caro. E aí eu fiquei um tempo lá me tratando, deu até uma pedrinha no meu rim. Eu tomei um remédio chamado tonulosina, que aí essa pedrinha saiu que eu nem sentia, ela era muito pequena. E aí meu rim já começou a aparecer alguns traços de deformidade. Fiz ultrassom, ele já foi ficando um pouquinho reduzido. E até então eu não estava precisando de diálise, eu estava bem, apenas alguns remédios de corticoide que eu tinha que tomar, porque essa doença, síndrome nefrótica, ela poderia dar para quem tinha lúpus ou para quem tem alguma doença autoimune. E até então aqui em casa nem eu nunca imaginei que tinha. Fui então fazer toda a sorologia para saber se eu tinha lúpus e deu negativo. Então, negado lúpus, segunda opção seria fazer a biópsia renal. Biópsia renal só fazia em um hospital universitário aqui de uma pessoa, HU. E aí eu fui encaminhada para lá, fui esperar ainda quase 6 meses para essas agulhas chegarem, para minha vaga chegar e todo o processo do SUS que a gente demora a chegar, né? Esse é a demora dos nossos rins ficar melhor ou a gente ter um melhor tratamento. Mas graças a Deus consegui fazer e a gente soube que eu tinha uma doença chamada GESF, glomerulonefrite, tá? Uma glomerulonefrite aguda, que aguda significa que desenvolveu rápido, e hoje ela ficou crônica, né? Porque não teve cura, vamos dizer assim. Então, fiquei me tratando nesse hospital durante esse período da biópsia. Fiz pulsoterapia, que é o corticoide injetado na veia. Tomei vários corticoides, fiquei bem inchada, né? Quem pode ver até minha foto da formatura aí, eu tô com outro rosto, totalmente, parece que é outra Alice. As fotos que eu abri uma sorveteria para me trabalhar em casa no período da pandemia. Eu tava terminando o curso e eu preferi trabalhar em casa. Então, eu abri aqui no ponto e eu não aguentava mais nem dobrar a coluna para pegar um sorvete. Tudo tava morrendo de sono, tudo tava vomitando. E aí, quando eu comecei a observar, eu inchada, vomitando, tinha muito sono, muito enjoo, coração acelerado. E aí eu falei com minha médica, eu falei, tô assim, assim, assim. Ela disse, eu tô voltando de férias e você vai ser minha primeira paciente. E tal dia você vai. Marcou na outra semana. Quando eu cheguei na outra semana lá, no hospital, que eu levei os exames que ela tinha pedido já há uns 2 meses atrás, esse exame tinha um que eu nunca tinha visto, que é o PTH. Se esse PTH estiver alto, já é a sua função renal que não está mais legal, já tem que entrar em diálise. Então tem que fazer exame de creatinina, de proteinúria. Eu fazia, lá vai eu com uma garrafa de urina desse tamanho, 24 horas, para as clínicas, era UOL. Mas eu fiz todo esse processo durante uns 3 a 4 anos, fazendo tratamento, acompanhamento conservador. Um dos erros da médica foi não mandar eu fazer dieta. E eu perguntei, eu preciso fazer dieta? Ela disse, não, tome só os remédios que eu tô mandando. E aí piorou a minha situação, porque eu comia, gente, no tempo da pandemia, iFood era minha janta. Então, assim, eu me prejudiquei muito nesse sentido, de comer muito lanche, muito industrializado, muito molho, muitos aditivos, muito fósforo, muita coisa. E aí, depois de todas essas coisas acontecerem, eu cheguei lá na médica, contei a ela, levei o exame, e o exame já estava, a minha creatinina já estava em 7. O que quer dizer isso? Que meu rim só estava funcionando 3%. Porque os 70%, o 7 significava 70%, que não estava funcionando, que tinha perdido 70% da função. E ele só estava funcionando 3%. E a pergunta que todo mundo faz, é só um? É os dois? Normalmente, quando você tem uma doença renal crônica, é os dois. Depende muito da situação, da doença que a pessoa está. A creatinina, ela diz a função renal. Não diz é de um ou de outro. Você só tem como saber fazendo a ultrassom, porque a médica vai ver o tamanho do rim, a forma que ele está trabalhando. Mas, pelo que eu entendi, o meu foi os dois de uma vez, porque estava agudo,
Como não teve uma cura no momento, né, que a doença GESF, ela leva realmente para hemodiálise, a doença da GESF, o rim, ele para de toda forma. É uma doença que faz isso mesmo. E aí, né, eu tô falando a parte científica. Para quem não sabe, eu sou cristã, né? Creio 100% no meu Deus, que tudo isso foi permissão dele. Na minha vida, é um processo que eu precisava passar, que eu preciso estar passando, para que eu venha crescer no meu chamado, no meu ministério, de missionária, pastora, de líder, de mulher de Deus, de esposa, de tudo. Então, eu precisava passar por esse momento, evangelizar, levar alegria para as pessoas da clínica. Então, assim, é um processo que eu estou passando. Mas tudo na mão do Senhor, porque não tem nenhuma explicação científica para esse problema na minha vida. Então, gente, não se preocupe se você entrou na hemodiálise agora, se você vai entrar, se você tem alguma pessoa na sua família que entrou. A hemodiálise não é a morte de ninguém, ela é somente o começo de um grande processo, de um grande aprendizado, de uma grande história. Eu acredito, assim, que o meu milagre, eu, Alice, sou instrumento de milagre. Nós somos instrumento de milagre. E se Deus escolheu você ou eu pra gente passar por esse processo, né, e conhecer pessoas que estão às vezes piores do que a gente no estado emocional, a gente levar Jesus pros hospitais, alegria, força. Não é preciso você chegar num hospital, numa clínica de hemodiálise ou de câncer, ou de qualquer outra coisa, pregando a Bíblia aberta. Não. Você dá uma palavra, dá um abraço, dá um sorriso, trazer vida, trazer força para alguém, através de você, do seu testemunho. Isso já é lindo. Isso já é Deus na sua vida, sabe? Então, assim, eu acredito que Deus, ele tem um propósito bem maior do que o que a gente pode imaginar. E esse espacinho de hemodiálise que a gente faz é somente um processo, é somente uma parte da história. E eu sou grata a Deus, porque eu tive a oportunidade de ter acesso na minha cidade, de fazer esse procedimento. A clínica que eu faço, a Nefrusa de uma pessoa, é muito boa, os profissionais são excelentes. Eles me tratam assim muito bem, tudo que eu quero, tudo que eu peço, tudo que eu falo. Às vezes reclamo muito lá de algumas coisas, mas sempre eles resolvem. Gente, tem um almoço que é uma delícia. E tem toda a refeição para todos os pacientes, assim, é top. Então, aqui em João Pessoa, eu não tenho, assim, do que reclamar do atendimento de hemodiálise. Mas eu digo para quem precisa, o que eu digo é, quem precisa de hemodiálise, nós precisamos clamar, conclamar aos políticos, aos vereadores, agora em época de política, tá todo mundo querendo voto, mas a gente precisa gritar para essas pessoas, implorar que eles abram mais hospitais e clínicas de paciente renal, né? Além de outras doenças que também precisam de apoio, porque tem mais de 2 bilhões de pessoas, 2 milhões eu acho, não sei o número certo, de pessoas na lista de espera, né? E outra, transplante renal, gente, transplante de órgãos é algo muito importante, é salvar uma vida. Se um familiar seu, uma pessoa da sua casa, morrer de morte cefálica e o corpo, todos os órgãos estiver funcionando, eles servem para salvar outra pessoa, para tirar outra pessoa da hemodiálise, entendeu? E uma pessoa vive tranquilamente com um rim. Tem pessoas que nascem só com um rim e nem sabem. Então, ajude, entre nessa corrente conosco. E se você também faz hemodiálise, conta a tua história aqui nos comentários. Me fala como foi, como você tá se sentindo, se precisar de ajuda, de apoio. Pode falar comigo, porque eu sou a garota animadíssima da hemodiálise. Não deixo ninguém dormir na minha sala, gente. Não deixo, porque eu digo, deixa pra dormir quando morrer. A gente não morreu, né? E aí a gente brinca, conversa, a gente vive. E dia que eu não tô na hemodiálise, sabe onde é que eu tô? Na praia, no shopping, em casa, fazendo o que eu quiser. Porque eu só vou pra hemodiálise 3 vezes na semana. O resto da semana, meu amor, estou viva e boa pra viver o que eu quiser, tá? Aprendam isso aí. Aproveitem a sobrevivência que Deus está nos dando. As oportunidades.